Parte 1 Fundamentos 1 O conceito de motivação através da valorização pessoal. Gary, estava jantando com um amigo, funcionário remunerado de uma grande organização sem fins lucrativos. Compartilhei com ele que eu e o Dr. White estávamos trabalhando no projeto de motivação através da valorização pessoal. Quando terminei de apresentar uma breve explicação geral, eu lhe disse: posso lhe fazer uma pergunta pessoal relacionada ao seu trabalho? Claro que sim, respondeu ele. Então, continuei. Numa escala de 0 a 10, quão apreciado você se sente por seu supervisor imediato? Eu diria que 5. Pude perceber um tom de desapontamento em sua voz quando ele disse 5. Então, fiz a segunda pergunta. Numa escala de 0 a 10, quão apreciado você se sente por seus colegas de trabalho? Por volta de 8. Quantas pessoas trabalham diretamente com você? Eu perguntei. 2. Você se sente igualmente apreciado por essas 2 pessoas? Não. Para uma delas, a nota seria mais ou menos 6, enquanto a da outra seria 9. Por isso respondi por volta de 8. Pesquisas indicam que os funcionários valorizam 2 vezes mais o reconhecimento vindo de gerentes e supervisores do que o recebido de colegas de trabalho. Contudo, a maioria de nós concorda que a vida é muito mais agradável quando nos sentimos apreciados pelas pessoas com quem trabalhamos. Quer você seja dono de um negócio, presidente, supervisor, quer um subordinado, saiba que este livro foi planejado para ajudá-lo a comunicar apreciação de uma maneira que seja significativa para os indivíduos com quem você trabalha. Por que é tão importante sentir-se apreciado no ambiente profissional? Porque todos queremos ter certeza de que aquilo que estamos fazendo é importante. Quando não se percebem valorizados por supervisores e colegas, os trabalhadores começam a se sentir como uma máquina ou um bem da empresa. Se ninguém nota o compromisso de uma pessoa em fazer bem o seu trabalho, a motivação tende a diminuir com o passar do tempo. Stephen Covey, autor do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, dá tamanha importância à nossa necessidade de nos sentirmos apreciados que afirma, depois da sobrevivência física, a maior necessidade humana é a sobrevivência psicológica, ser compreendido, se afirmar, receber incentivo, ser amado. Quando os relacionamentos não são nutridos por um senso de apreciação, os resultados são previsíveis. Os membros da equipe experimentam falta de conexão uns com os outros e com a missão da organização. Os trabalhadores apresentam tendência ao desânimo, pensando, sempre há mais coisas a executar e ninguém valoriza o que estou fazendo. É como os funcionários começarem a reclamar sobre seu trabalho, seus colegas e seu supervisor. Por fim, os membros da equipe começam a pensar seriamente em sair da empresa e procurar outro emprego. Por que dizer apenas obrigado não funciona? Comunicar apreciação a funcionários e colegas parece algo bastante fácil e claro. Em muitos aspectos, de fato é assim. Contudo, nós também sabemos que, para que a comunicação da apreciação seja eficaz no encorajamento de outras pessoas, vários fatores devem ser considerados. Em primeiro lugar, está o fato de os pesquisadores terem descoberto que tentativas de comunicar apreciação de forma generalizada dentro de uma organização não são muito eficientes. Para que o reconhecimento e a apreciação sejam eficientes, eles devem ser individualizados e concedidos pessoalmente. Tentar realizar na empresa uma campanha geral com o tema "Diga obrigado" não provocará muito impacto. De fato, em nosso trabalho com empresas, descobrimos que na verdade esse tipo de abordagem pode ser um tiro pela culatra e gerar uma reação negativa por parte dos empregados. As pessoas querem que a apreciação seja genuína. Os funcionários ficam céticos diante de programas implantados de cima para baixo por meio dos quais os supervisores recebem instruções como: expresse apreciação a cada membro da equipe pelo menos uma vez por semana. Muito embora todos nós saibamos que somos valorizados, queremos que isso seja autêntico, não algo artificial. Segundo, para que produza impacto, a apreciação precisa ser vista como algo valioso só por quem a recebe. Isso está diretamente relacionado à necessidade de comunicação individualizada. Assim como cada pessoa tem sua principal linguagem de amor nos relacionamentos familiares,
elas também têm sua principal linguagem da valorização pessoal no ambiente profissional. Da perspectiva do supervisor, o desafio é saber quais ações acertam o alvo e conseguem comunicar a apreciação de modo eficiente a determinado membro da equipe. É por isso que desenvolvemos o inventário de motivação através da valorização pessoal. Nosso desejo foi desenvolver uma ferramenta que fornecesse ações precisas e individualizadas para ser usada por proprietários de negócios e líderes organizacionais a fim de mostrar a apreciação que sentem pelos membros de suas equipes, sem ter de tentar adivinhar o que seria mais significativo para cada empregado. Concordamos com Buckingham e Clifton, que afirmam em seu best-seller Descubra seus pontos fortes, alcançar a excelência como gerente e transformar os talentos de sua equipe em forças produtivas e poderosas exige um ingrediente adicional de suma importância. Se você não tiver esse ingrediente, então nunca alcançará a excelência. Esse ingrediente importantíssimo é a individualização. Terceiro, outra importante descoberta por meio de pesquisas é que funcionários apresentam maior tendência ao burnout. 2. Quando não se sentem apreciados ou apoiados emocionalmente por seu supervisor ES. Na conjuntura financeira atual, as empresas precisaram reduzir o número de empregados, as compensações financeiras foram diminuídas ou extintas e as exigências sobre os funcionários são cada vez maiores. Esse é o conjunto de condições perfeito para que os trabalhadores fiquem desanimados. Mais trabalho, menos apoio dos outros, pouco incentivo financeiro e medo em relação ao futuro se combinar a M para fazer com que os funcionários se sintam inseguros. Encontramos muitas organizações que estão à procura de maneiras de incentivar os membros de suas equipes e recompensá-los pelo trabalho bem realizado, mas elas não conseguem mais usar as recompensas financeiras para esse propósito. Isso é especialmente verdadeiro em repartições públicas, escolas, agências de serviço social e organizações sem fins lucrativos. Diretores e administradores agora devem encontrar formas eficazes de incentivar seu pessoal, métodos que não exijam grandes quantidades de recursos financeiros. Mas existem algumas boas notícias para esses dirigentes empresariais. Quando líderes procuram ativamente comunicar apreciação aos membros de suas equipes, a filosofia de trabalho melhora como um todo. E também os gerentes relatam que estão gostando mais de seu trabalho. Todos nós prosperamos numa atmosfera de apreciação. Quando a apreciação erra o alvo como destacado anteriormente, cada um de nós tem suas linguagens principal e secundária de valorização pessoal. A comunicação por meio de nossa linguagem principal é mais profunda do que a que ocorre mediante outras linguagens. Embora possamos aceitar o apreço expresso por meio de todas as 5 linguagens, não nos sentiremos verdadeiramente encorajados, a não ser que a mensagem seja comunicada por meio de nossa linguagem principal. Quando as mensagens são repetidamente enviadas em linguagem diferente dessa, erra-se o alvo e perde-se o impacto pelo qual o remetente esperava. Todos nós temos essa tendência de nos comunicar com os outros de uma maneira que seja mais significativa para nós, ou seja, falamos a nossa própria linguagem. Contudo, se a mensagem não estiver na linguagem da valorização pessoal do funcionário, talvez ela não signifique para ele o que significaria para você. É por isso que muitos funcionários não se sentem encorajados quando recebem uma recompensa como parte do plano de reconhecimento da empresa. Esse reconhecimento não está falando a linguagem da valorização pessoal preferida deles. Em seu departamento, por exemplo, Ellen costuma ser a vendedora que atinge os melhores desempenhos, tanto em vendas quanto em serviços ao consumidor. Nas reuniões trimestrais de sua equipe é comum ela ser chamada à frente para receber um prêmio. Para Ellen, isso é como uma sessão de tortura. Ela odeia ficar diante de grupos e não quer ser o centro das atenções. O que ela valoriza é ter regularmente um tempo com sua supervisora, um período no qual ela possa compartilhar suas ideias sobre como melhorar o serviço de atendimento ao cliente. A principal linguagem da valorização pessoal de Ellen é tempo de qualidade, não palavras de afirmação. O reconhecimento público é embaraçoso para Ellen, uma experiência que lhe é negativa. Essa comunicação errada pode ser frustrante tanto para o emissor quanto para o receptor. Considere o seguinte cenário: o que está acontecendo com o Mike? Claricia pergunta a uma colega.
Eu digo a ele que está realizando um ótimo trabalho. Cheguei até mesmo a comprar ingressos para uma partida de futebol esta semana, para mostrar quanto fico feliz com as horas extras que ele trabalha para conseguir concluir os projetos. Ainda assim, ele anda cabisbaixo e diz ao Jim que acha que a liderança não valoriza o que ele faz. O que mais ele quer? O que Mike quer é a ajuda de seus colegas quando um projeto precisa ser finalizado. Ele não gosta de trabalhar sozinho, embora o faça se isso for necessário. Ele valoriza atos de serviço e se sentiria realmente encorajado se às vezes seus colegas ou seu supervisor ficassem com ele até mais tarde para ajudá-lo a concluir um projeto. Dizer-lhe obrigado ou dar-lhe algum presente material após a conclusão da tarefa é bom, mas isso não satisfaz de fato a necessidade emocional que ele tem de se sentir apreciado. Considere este outro exemplo, relacionado às nossas necessidades físicas. Em vários momentos durante o dia, podemos sentir sede, fome ou cansaço físico. E qualquer pessoa que queira ajudar para que nos sintamos melhor pode se predispor a nos fornecer aquilo que notou estarmos precisando. Mas, se você precisar de um copo com água e alguém lhe oferecer uma cadeira para se sentar, essa certamente é uma atitude simpática, mas não mata sua sede. Ou, se você estiver exausto depois de ter trabalhado e um amigo lhe der um sanduíche, mas não deixar que você se sente para descanar, a comida poderá lhe dar um incremento adicional de energia, mas a ação não lhe dá o descanso completo de que você precisa. Quem pode utilizar os conceitos de motivação através da valorização pessoal? Quando demos início à nossa pesquisa, visualizamos supervisores usando os princípios de motivação através da valorização pessoal para melhorar as relações no ambiente de trabalho. Contudo, à medida que fizem os testes de campo com esses princípios numa ampla gama de organizações, comerciais ou sem fins lucrativos, bem como numa variedade de indústrias, descobrimos uma resposta interessante. O encorajamento aos colegas e a demonstração de apreço aos funcionários eram valorizados por indivíduos em praticamente todos os cargos e situações. Repetidas vezes, membros de equipe ficaram motivados a usar a apreciação tanto para com seus pares e colegas quanto em relacionamentos hierárquicos. Nossa conclusão é que as pessoas querem encorajar e mostrar consideração àqueles com quem trabalham, independentemente do papel organizacional que desempenham. Como resultado, por todo este livro você descobrirá que diversificamos nossa terminologia: supervisor, gerente, colega, parceiro, subordinado, assim como oferecemos diferentes exemplos. Em essência, os princípios podem ser aplicados independentemente do tipo de relacionamento hierárquico que você tenha com outras pessoas. Isso nos leva à tese geral desta obra. Cremos que, seja em cargos remunerados, seja em ações voluntárias, as pessoas precisam se sentir valorizadas para que gostem de seu trabalho, para que façam o melhor que podem e continuem a trabalhar por um longo período. Entender como você é encorajado e como aqueles com quem você trabalha sentem-se encorajados pode melhorar significativamente seus relacionamentos no ambiente profissional, aumentar sua satisfação e criar uma atmosfera mais positiva. É nossa intenção fornecer ferramentas, recursos e informações para ajudar você a reunir esse conhecimento e aplicá-lo de maneira prática e significativa no local em que trabalha. Se você não estiver convencido de que seu ambiente de trabalho precisa de melhorias na comunicação da apreciação, por favor, analise o recurso entendendo algumas dicas não tão sutis de que seus colegas precisam sentir-se apreciados, no kit de ferramentas da valorização pessoal, disponível no final deste livro. Isso pode lhe dar uma perspectiva criteriosa sobre seu ambiente de trabalho. Levando para o lado pessoal, reflita sobre os itens a seguir. 1. Numa escala de 0 a 10, quão apreciado você se sente por seu supervisor imediato? 2. Numa escala de 0 a 10, qual é o nível de apreço que você julga receber de cada um de seus colegas de trabalho? 3. Quando você se sente desanimado no trabalho, quais ações realizadas por outras pessoas lhe dão incentivo? 4. Normalmente, como você age quando quer comunicar consideração por seus colegas? 5. Que nota daria para a maneira como você e seus colegas de trabalho sabem expressar apreço uns pelos outros? 6. Até que ponto você está interessado em descobrir maneiras eficientes para apoiar e encorajar aqueles com quem trabalha e, assim,
Criar um ambiente profissional mais positivo? 2. Como líderes empresariais devem entender o retorno do investimento em apreciação e encorajamento. Líderes empresariais, quer proprietários quer gerentes, concentram-se fortemente na lucratividade do negócio e no retorno do investimento, conhecido por ROI, na sigla em inglês. De fato, o ROI é um dos parâmetros de avaliação por meio do qual executivos e gerentes são monitorados em relação ao seu desempenho profissional. Ainda que a maioria dos empresários queira que sua equipe goste do trabalho e tenha atitudes positivas em relação à empresa, em última análise eles avaliam os benefícios de qualquer programa ou atividade em termos de seu impacto sobre a saúde financeira da organização. Se uma atividade, como um modelo de motivação através da valorização pessoal, não contribuir para o sucesso da empresa e, além disso, dispersar foco e energia, por que um gerente a experimentaria? Quando apresentamos o modelo de motivação através da valorização pessoal, é comum que executivos e líderes empresariais perguntem: por quê? Por que deveríamos nos preocupar em comunicar apreciação aos nossos empregados? Nós lhes pagamos salários justos. Nas atuais condições econômicas, eles deveriam ser gratos pelo simples fato de terem um emprego. É certo que, por um lado, desejamos que eles sejam felizes e se sintam valorizados, mas, por outro lado, isto aqui é uma empresa, não lidamos com abraços e tapinhas nas costas, e sim com fornecimento de bens e serviços, ao mesmo tempo que geramos lucros. Essa reação não é incomum, nem deixa de ser razoável para os responsáveis pela saúde financeira de um negócio. O mundo do trabalho é exigente, cheio de duras realidades. Gerentes e diretores precisam lidar com concorrência global, orçamento reduzido, impostos elevados e, muitas vezes, com mão de obra não treinada. Ninguém tem tempo ou energia extras para desperdiçar em projetos que não contribuam para o sucesso da organização. Assim, uma pergunta pertinente que precisa ser respondida é: que ganhos eu terei, ou minha organização terá, ao optar por demonstrar apreço por minha equipe de trabalho regularmente? Neste capítulo queremos responder a essa pergunta de modo que os líderes empresariais possam determinar se os benefícios superam ou não o custo de tempo e de energia investido no processo de motivação através da valorização pessoal. Como as coisas mudaram? Quando dei início a esse projeto, em 2006, muitos relatórios proclamavam a crescente dificuldade de encontrar funcionários qualificados. Naquela época, entre as principais questões enfrentadas pelos empregadores podia-se citar mão de obra com baixa qualificação, empregados que normalmente não tinham uma boa ética de trabalho, e redução da força de trabalho por conta do envelhecimento da geração dos baby boomers. Agora, é claro, empregadores e empregados enfrentam um mundo diferente. A crescente globalização da economia e o mercado mundial, que Thomas Friedman explorou recentemente em seu best-seller O Mundo é Plano, tornaram-se realidade. No passado, os negócios competiam com concorrentes locais, regionais e, às vezes, com empresas de abrangência nacional. Hoje, porém, a maioria das empresas, e as pessoas em busca de trabalho, enfrenta a competição global de empresas instaladas em países como China, Índia, Singapura, Cazaquistão e muitos outros locais. Hoje, as organizações são forçadas a funcionar num ambiente cada vez mais competitivo. Além disso, os maus tempos da economia, iniciados em 2008, alteraram significativamente o panorama dos negócios. O impacto da crise financeira é sentido no mundo inteiro. A economia dos Estados Unidos perdeu centenas de milhares de empregos. Muitas empresas precisaram reduzir sua força de trabalho simplesmente para continuar no mercado. Os funcionários que mantiveram o emprego tiveram de enfrentar redução em seus pacotes de benefícios, muitos passaram anos sem receber aumento ou bônus, enquanto as empresas procuravam manter seu pessoal ao mesmo tempo que tentavam permanecer financeiramente viáveis. Tanto empregadores como empregados tiveram de se sacrificar nesse contexto. Contudo, manter empregados qualificados é de fundamental importância para as empresas e organizações de hoje. As 5 maiores preocupações dos gerentes quando falamos a grupos de líderes empresariais e organizacionais e lhes perguntamos quais são suas maiores preocupações em relação aos empregados, ouvimos coisas como:
Desânimo, esgotamento, sentimento de sobrecarga, a perda da cultura empresarial positiva construída ao longo dos anos, maneiras de equilibrar incentivo aos funcionários e pouca disponibilidade de recursos financeiros. Diante disso, manter um moral positivo entre a equipe sem recorrer a recompensas financeiras é mais urgente do que nunca. O risco de a liderança desanimar-se e sofrer burnout é bastante alto. Empregadores e gestores estão preocupados e buscam soluções. A segurança no cargo, sentimento ou crença de que o emprego está garantido, é crítica para a maioria dos trabalhadores de hoje. Mas nenhum empregador pode garantir a segurança de seus empregados. Contudo, ajudar os funcionários e a liderança a se sentirem necessários e apreciados pode ajudar a acalmar seus temores. A melhor maneira que conhecemos de realizar isso é por meio da comunicação individual de apreciação à equipe, mediante atitudes que sejam significativas para cada pessoa do grupo. Por que os funcionários vão embora quando falamos a grupos ou prestamos consultoria? É comum lançarmos esta pergunta: o que você considera ser a principal razão de as pessoas mudarem de emprego? As respostas mais comuns são a busca por mais dinheiro ou o desejo de crescer, de conseguir uma posição melhor. Contudo, sair para ganhar mais ou mudar para um cargo mais elevado não são as razões pelas quais a maioria das pessoas deixa seu emprego. De fato, uma grande empresa norte-americana que realiza entrevistas de desligamento investigou milhares de demissionários, num período de 4 anos, e obteve os seguintes resultados. Crença: a maioria dos gerentes, 89%, acredita que os empregados saíram para ganhar mais, ou seja, apenas 11% dos gerentes acredita que os empregados saíram por outras razões. Fato: apenas 12% dos empregados relataram estar deixando o emprego para ganhar mais. 2, isto é, 88% dos empregados afirmam que os motivos de seu desligamento são outros que não o dinheiro. As razões mais comumente citadas por esses funcionários eram de natureza mais psicológica, incluindo o fato de não se sentirem valorizados ou de não acreditarem que seus superiores confiavam neles. Quando os membros de uma equipe sentem que suas contribuições não são apreciadas e quando não se percebem valorizados por seu empregador ou supervisor, eles procuram emprego em outro lugar. Gerentes e empregadores precisam incorporar essa realidade em seus planos. Suas organizações correm o risco de perder funcionários de qualidade que não se sentem apreciados pelos supervisores e pelos colegas. A maioria dos líderes não tem consciência desse fato e, assim, se concentra mais no poder dos benefícios financeiros para reter os empregados. Mas, como nos disse um gerente cansado, não havia salário suficiente para permanecer ali. A falta de apoio falou muito mais alto. É interessante notar que o Instituto Gallup relata que, nos Estados Unidos, quase 70% das pessoas dizem não receber elogio ou reconhecimento no ambiente de trabalho. 3. Sendo assim, se a maioria dos empregados declara que não recebe elogio verbal no trabalho, é bem provável que eles não se sintam apreciados em seu ambiente profissional. O escopo da pesquisa, a valorização pessoal em diversos grupos ocupacionais e indústrias. Descobrimos que no mundo dos negócios muitas pessoas fazem pressuposições equivocadas sobre a valorização pessoal no ambiente profissional. Uma dessas pressuposições é que existem certas carreiras e ocupações que são mais receptivas ao conceito de motivação através da valorização pessoal. Entretanto, nossa experiência descobriu que não é assim. A questão tem menos a ver com o tipo ou o local de trabalho e mais com o dono do negócio ou o gerente. Fizemos uma lista de profissões, ocupações e locais de trabalho sobre os quais foram publicadas pesquisas sobre a importância da valorização pessoal no ambiente profissional. Por favor, perceba que esta não é uma lista completa, em parte porque novas pesquisas vêm sendo publicadas praticamente todos os meses. Médicos, advogados, bancários, funcionários de obras públicas, professores de escolas públicas, contadores, professores de classes especiais, funcionários de creches, trabalhadores de linha de montagem, funcionários administrativos, operários, funcionários públicos, pastores, gerentes, comerciais, conselheiros de reabilitação, profissionais de informática, assistentes sociais, diretores de escolas confessionais, administradores da área educacional, juízes de futebol, juízes de luta livre, profissionais de apoio
Educacional, enfermeiras, motoristas de ônibus, policiais, gerentes de hotel. Obviamente, é vasta gama de ocupações e atividades que se mostraram afetadas pela comunicação da apreciação no ambiente de trabalho. E a questão não está limitada à América do Norte. Empresas multinacionais e negócios por todo o globo descobriram que as expressões de apreço no ambiente de trabalho têm impacto positivo. 4. Satisfação no trabalho. O que os dados revelam com o objetivo de convencer os líderes organizacionais de que mensagens de apreciação direcionadas regular e individualmente aos membros das equipes contribuirão para o sucesso de sua empresa. Precisamos começar com o conceito fundamental de satisfação no trabalho. Trata-se de uma avaliação mensurável do grau de contentamento de um empregado, ou voluntário, em sua função profissional. Pesquisadores nos campos de desenvolvimento organizacional e gerenciamento empresarial dedicaram amplos estudos a esse conceito. Não é possível resumir aqui tudo o que se observou sobre satisfação no trabalho. Vários livros já foram escritos acerca do assunto, mas podemos citar algumas das descobertas mais importantes. 5, 6, 7. O alto custo da rotatividade de empregados. A maioria dos empregadores sabe que um dos maiores custos para uma organização ocorre com a substituição de um funcionário que se desliga da empresa. Em sua análise do custo de substituição de empregados, a baseou afirma tanto no setor público como no privado, a rotatividade de mão de obra é uma das causas mais significativas de declínio na produtividade e no entusiasmo dos colaboradores. 8 outros pesquisadores já identificaram que o custo visível da rotatividade da equipe é composto pelo custo da demissão, do anúncio e recrutamento de novos empregados, das viagens de candidatos, das despesas associadas à seleção, contratação, transferência, orientação, determinação de prêmios e realocação. 9. Em consultas com empregadores, o processo de busca, contratação e treinamento de novos empregados é comumente apontado como uma das tarefas mais detestadas pelos gerentes. A maioria dos gestores está concentrado em fazer com que as coisas aconteçam. Eles querem facilitar a realização dos objetivos da equipe. Separar tempo e energia para encontrar novos funcionários se assemelha a uma interrupção. Também é uma tarefa para a qual a maioria dos supervisores não está treinada. Como resultado, eles geralmente não se sentem confortáveis com o processo ou não se julgam competentes para realizá-lo. Existem custos e consequências adicionais ocultos na rotatividade de empregados, ausência de uma pessoa até que a vaga seja preenchida, perda temporária de produtividade, diminuição do moral e do senso de estabilidade entre aqueles que ficam, perda de eficiência, bem como impacto sobre as relações com os consumidores enquanto o recém-contratado se acostuma com sua posição. 10. Do ponto de vista da organização, infelizmente os funcionários com maior probabilidade de deixar o emprego são aqueles que possuem mais talento, são mais bem treinados e têm capacidade para contribuir positivamente para a organização. São mais propensos a se demitir porque dispõem de outras oportunidades de trabalho. 11. Em resumo, a rotatividade entre empregados é um dos maiores custos tangíveis de uma organização. Alguns pesquisadores 12 relatam que seu custo para a economia dos Estados Unidos é de pelo menos 5 trilhões de dólares por ano. Quando uma empresa consegue reter funcionários de qualidade por um longo período, ela ganha vantagem sobre seus concorrentes, pois mantém os custos baixos e oferece continuidade no relacionamento com clientes e fornecedores. Satisfação no trabalho e compromisso de longo prazo. Então, se os empregadores e os gerentes quiserem manter seus funcionários, qual é a melhor maneira de fazer isso? Tradicionalmente, os empregadores presumem que a compensação financeira e os benefícios associados são a chave para a retenção de mão de obra. Embora isso seja verdade para alguns indivíduos e em algumas atividades, mais notadamente nos níveis mais elevados de companhias financeiras, a chance de aumento salarial em outra instituição não é o principal motivo pelo qual a maioria dos empregados deixa a empresa em que trabalha. É interessante notar que até mesmo em cargos operacionais, nos quais o valor do salário tem sido visto como principal incentivo, a pesquisa demonstrou que a satisfação no trabalho era uma das variáveis mais importantes do nível de comprometimento dos empregados. 13. De fato, em diversos cargos e ocupações,
o grau de satisfação que um indivíduo alcança tem sido repetidamente considerado um dos melhores indicadores de compromisso de longo prazo. De maneira específica, a pouca satisfação está diretamente relacionada a uma alta rotatividade no trabalho. Às vezes, psicólogos e outros pesquisadores descobrem o óbvio. Uma dessas descobertas é o fato de que um bom indicativo da iminente saída de um empregado é que ele começa a pensar em procurar outro emprego. Isso é consistente com aquilo que conhecemos sobre comportamento em geral. A maior parte dos comportamentos, isto é, das ações, deriva de um pensamento inicial, que é acompanhado e expandido por outras ideias, resultando num padrão geral de raciocínio ou num sistema de crenças. As pessoas começam, então, a planejar mentalmente suas ações potenciais e explorar oportunidades para essas ações. Por fim, optam por agir da maneira como vinham considerando. É importante saber disso, pois tem sido demonstrado que o ato de pensar em sair do emprego está intimamente relacionado ao nível de satisfação de um indivíduo no cargo que ocupa. Baixos níveis de satisfação no trabalho estão relacionados a um grau mais elevado de consideração sobre a saída do emprego. Desse modo, para seguir a lógica, se o proprietário de um negócio quiser manter seus empregados, deve desejar que eles, 1. Tenham um alto grau de satisfação em sua posição atual, de modo que 2. Não comecem a pensar em deixar seu cargo, a fim de que 3. Não acabem optando por sair e ir trabalhar para outra pessoa. Satisfação no trabalho e valorização pessoal. Uma vez que se trata de uma questão importante, os pesquisadores estudaram intensamente os indicadores de satisfação no trabalho. E os empregadores têm à sua disposição dúzias de ferramentas para avaliar esses índices. Estudiosos descobriram que a satisfação no emprego está relacionada a fatores como complexidade do trabalho. Quanto mais complexo, maior a satisfação. Retorno financeiro, condições gerais de trabalho, reconhecimento, chance de usar habilidades e talentos, percepção de que o trabalho é importante e valorizado, qualidade dos relacionamentos interpessoais no trabalho, satisfação dos colegas, controle do processo de tomada de decisões, nível de responsabilidade e carga de trabalho. Diante disso, pode-se concluir que o grau de satisfação experimentado no trabalho é significativamente influenciado pelo nível de apreço que o empregado julga receber dos que estão à sua volta. O anseio por valorização pessoal não está relacionado à posição hierárquica. Donos de empresas e presidentes, trabalhadores braçais da produção, gerentes de nível intermediário e atendentes, todos falam da necessidade de se sentirem valorizados. O desejo por consideração também não está limitado à atividade ou ao tipo de trabalho realizado, como já vimos. Banqueiros, trabalhadores da construção civil, professores, consultores da área financeira, assistentes administrativos, pastores, programadores de computador, assistentes sociais, a lista prossegue. Todos informam que gostam mais de seu trabalho quando ele é acompanhado por um senso de valorização pessoal. Portanto, não é surpresa o fato de gestores de alto e médio escalões relatarem frequentemente que a razão principal de saírem para trabalhar em outra empresa é a percepção de que não são apreciados em seu local de trabalho atual. Outras descobertas. A valorização pessoal no ambiente profissional tornou-se uma importante área de pesquisa em diversos campos acadêmicos. Isso parece estar relacionado ao papel significativo que a valorização pessoal desempenha na satisfação com o trabalho. Mas também parece relacionar-se com a experiência pessoal de milhões de indivíduos. Afirmamos intuitivamente que trabalhar num ambiente onde há um senso de apreciação por aquilo com que contribuímos é mais agradável do que realizar as mesmas tarefas, pelo mesmo salário, e não se sentir valorizado por quem está ao nosso redor. Do mesmo modo, comunicar apreço em relacionamentos profissionais tem se mostrado uma maneira de melhorar a qualidade das relações entre funcionários e seus supervisores, assim como entre colegas de trabalho. Uma das observações interessantes que fizemos em nossa atuação nas empresas é que os subordinados, com maior frequência do que os supervisores, valorizam muito o fato de saber como comunicar encorajamento e apreciação por seus companheiros. Numa grande empresa da área financeira, cujos funcionários trabalham em equipes espalhadas por lugares diferentes, encontramos um enorme interesse pela motivação através da valorização pessoal por parte dos assistentes executivos.
Janice, uma dessas pessoas, disse: ótimo. Agora sei como encorajar e dar apoio a Susan quando ela se sentir sobrecarregada. Descobrimos que é comum o relato positivo dos colaboradores acerca da importância de saber comunicar apreciação e apoio aos colegas de trabalho. A satisfação dos empregados causa impacto na satisfação do cliente. Pense nas vezes em que você foi ao shopping center para fazer compras e se viu precisando de ajuda. Você tenta localizar um funcionário da área de atendimento ao cliente. Contudo, é preciso interromper a conversa do funcionário ao celular ou a mensagem de texto que ele está enviando para alguém. Então ele lança aquele olhar inexpressivo e um suspiro profundo, como se você o estivesse atrapalhando. Está claro que aquele funcionário não se sente muito animado com o fato de estar ali ou ter de ajudar você. Provavelmente, a reação que você terá como consumidor não será positiva. Pesquisas demonstram que, quando os empregados apresentam graus mais elevados de satisfação com seu trabalho, isso também indica melhor nível de serviço ao consumidor. E, como a maioria dos empreendedores sabe, a satisfação do cliente costuma ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de um negócio. No cenário econômico atual, as empresas precisam fazer mais com menos. A maioria das companhias tem precisado dispensar funcionários ao mesmo tempo que busca manter um alto nível de produção. Menos empregados significa que é necessário aumentar a produtividade. E como se faz isso? A maior parte das organizações norte-americanas não se caracteriza mais como empresas de manufatura nas quais a mecanização e intervenções visando a eficiência sejam capazes de aumentar a produtividade. Ou seja, outras estratégias devem ser utilizadas. Alguns pesquisadores descobriram que maior satisfação no trabalho se traduz em níveis mais elevados de produtividade. 14. Cremos que a motivação através da valorização pessoal pode ser uma ferramenta eficaz para praticamente qualquer negócio ou organização. Os benefícios para a empresa são claros: redução na rotatividade de funcionários, melhores índices de comparecimento ao trabalho e produtividade, maior satisfação dos clientes, relacionamentos mais positivos entre supervisores, diretores e subordinados, uma cultura corporativa geral e um ambiente de trabalho mais positivos. A boa notícia é que isso tem custo mínimo para a organização. O processo de implementação da motivação através da valorização pessoal normalmente pode ser estabelecido em reuniões já existentes na rotina da empresa e em estruturas atuais. O modelo de motivação através da valorização pessoal foi propositadamente desenvolvido de modo a manter baixos os custos financeiros. Fornecemos também outras ferramentas a fim de que cada organização possa optar pelo nível de apoio e recursos que lhe for mais conveniente. 15. O resultado das pesquisas é claro, e nossa experiência com empresas confirma as descobertas. Empresários e gerentes que utilizam princípios eficazes para comunicar apreciação e encorajamento recebem muito retorno para seu negócio em função do investimento feito. Levando para o lado pessoal 1. Se você é gerente de uma empresa, pense nos funcionários que deixaram sua instituição no último ano. Você conduziu uma entrevista de desligamento para determinar a razão pela qual eles estavam saindo? Se não o fez, tal entrevista talvez ainda seja possível e benéfica. 2. Se você tem consciência das razões pelas quais os funcionários saíram de sua empresa, o que fez para atacar as dificuldades que eles relataram? 3. Uma vez que, como se demonstrou, a satisfação dos funcionários com o trabalho tem impacto sobre a satisfação do cliente, você considera pouco importante, razoavelmente importante ou muito importante descobrir o nível de satisfação de seus subordinados com o trabalho? 4. Sua empresa já pediu aos funcionários que façam um inventário de sua satisfação no trabalho nos últimos 2 anos, asterisco 5. Uma vez que, se perceber apreciado, é um dos fatores mais importantes para que o funcionário tenha satisfação no trabalho, você estaria disposto a considerar a ideia de apresentar à sua equipe um inventário de motivação através da valorização pessoal? Por quê? Asterisco. Caso você queira fazer isso, é possível desenhar um inventário de satisfação no trabalho que seja compatível com o seu negócio. Presumindo que você esteja interessado em entender a si mesmo e aqueles com quem trabalha,
e que você quer tentar criar um ambiente profissional mais positivo e satisfatório, avançaremos para a exposição das 5 principais linguagens da valorização pessoal.